Beleza. Então é isso. Um bom domingo aí a todos, né? Que a gente possa ter essa noite abençoada aí, cheia de coisas boas para a gente iniciar essa semana. Com essa nova proposta, como o tema da aula hoje é pequenos ajustes, nós vamos conversar a respeito desses pequenos ajustes. O que seriam, né? Pequenos ajustes. Às vezes a gente fica pensando que para poder fazer uma revolução no nosso dia, na nossa vida, na nossa saúde, a gente precisa de coisas grandiosas. Mas na verdade a gente só está escutando o ruído da nossa mente que quer postergar a nossa melhora, postergar a nossa revolução interna. Então, para a gente começar essa aula, que a gente esteja sempre atentos quando nós já sabemos o óbvio na relação das mudanças que nós necessitamos nos dias de hoje, que a gente não dê muita bola quando essa cabeça vem e fala isso é muito difícil, requer muito trabalho. E como todas as aulas, eu costumo trazer sempre uma história que acontece na minha vida, comigo ou com as pessoas à minha volta, para a gente poder estar falando e estar tendo algo assim mais palpável, algo mais próximo para a gente poder ouvir. E basicamente essa história começou a acontecer há um mês atrás, quando entrou um aluno para fazer as aulas de meditação comigo, particulares. Esse aluno, ele já tinha feito meditação, mas não sendo conduzido por alguém. E ele me procurou para poder estar, a princípio, como todas as pessoas buscam a meditação, como um remédio, né? As pessoas entram na meditação para tentar resolver os seus problemas mais urgentes. E assim como a maior parte das pessoas, ele também entrou em contato comigo para poder estar vendo se ele conseguiria, de alguma forma, através da meditação, modificar algo na vida dele que estava incomodando. E a gente começou a fazer as aulas, passamos uma aula, passamos duas aulas, passamos três aulas. Na quarta aula, eu já tinha identificado alguns padrões, né, nesse aluno. Não que eu fique analisando como um psicólogo, mas a gente percebe determinadas coisas que as pessoas costumam sempre estar fazendo e fazendo da maneira errada. E eu, como professor de meditação, na verdade, eu vou ser o chato da história, porque eu vou tentar cutucar, eu vou tentar mexer, eu vou tentar pegar na ferida para poder fazer a mudança, para poder fazer a revolução interna. E depois de quatro aulas conversando com esse aluno, eu consegui identificar um problema, né? E com um simples pequeno ajuste, foi muito fácil de poder fazer essa revolução interna dele. Então, o que aconteceu? Esse menino é um menino que acorda cedo, como a maioria das pessoas, vai fazer o seu trabalho, na maior parte das vezes trabalhando na empresa de uma outra pessoa, e às vezes com a carga de estresse, com toda aquela, aquela bagagem que vem de coisas para poder resolver durante o dia, as pessoas acabam se estressando, acabam tendo desavenças, acabam tendo alguns problemas e leva isso, né, para o final do seu dia e leva para casa e dorme com isso. Então, ele já vinha fazendo isso já há alguns anos, levando coisas para casa e não conseguindo digerir de uma maneira interessante. E daí, ele também, como a maior parte das pessoas, elas, mesmo os que estão cuidando da saúde, indo na academia, fazendo qualquer tipo de atividade física, deixam para fazer isso após, o trabalho. E quando ele fazia esses exercícios, a energia dele, para começar a fazer esses exercícios, já era uma energia baixa, por ter todo esse desgaste durante o dia. Então, vem a medicina, entre aspas, né, os laboratórios, aqueles que vendem os medicamentos, e oferece as pílulas, né? Então, você tá com a energia baixa, toma um pré-treino. Se você quer ficar mais forte, toma um whey protein. Se você quer recuperar mais rápido, você toma creatina. E a gente vai comprando essas ideias. Mas
Só comprar a ideia e não raciocinar sobre ela, os problemas que isso pode gerar, é o que estava ocorrendo com ele. Então, ele chegava depois do trabalho, fazia o seu café da tarde e tomava o seu pré-treino, né, com uma dose cavalar de cafeína. E ia para o treino, e treinava muito bem, aliviava, de certa forma, todo aquele estresse do dia. Porém, quando ele saía da academia, era quase impossível ele conseguir dormir. É, o acúmulo, né, do cansaço do dia se transformava em uma bomba de cafeína para o período da noite, e o descanso automaticamente ficava, no modo que ele não conseguia desligar, ele não conseguia parar. E a gente começou a fazer a meditação. E a gente, juntos, identificamos esse problema. E qual foi a minha sugestão para ele? Eu falei assim, cara, é o seguinte: nessa vida eu aprendi com um professor meu que se você acorda na parte da manhã, e mesmo que você faça um bom café da manhã, que você fique com você um tempo, ou não, se você acorda cedo, vai para o trabalho, né, para trabalhar na empresa de alguém e não cuida do seu ser antes disso, a longo prazo isso vai lhe causar algum tipo de doença, seja ele no corpo, seja ele na mente. Então, eu simplesmente sugeri para ele, falei para ele, cara, o que você está precisando é simplesmente fazer um pequeno ajuste, que é o tema da nossa aula de hoje. É você conseguir ter forças, conseguir ter disciplina de acordar mais cedo, poder ir para essa academia, cuidar de você primeiro, para depois você cuidar do mundo externo, para você cuidar depois da empresa de alguém. E ele, a princípio, eu senti uma certa, assim, digamos, repulsa com isso, porque não é fácil. Imagina você acorda já às 7 horas da manhã, ele teria que começar a acordar às 4h30 para poder fazer todo esse projeto para a vida dele. Mas, consequentemente, né, eu também apresentei para ele uma outra questão. Imagina agora uma pessoa que está rolando de noite, não consegue dormir, passa muito mais tempo para dormir do que se descansando em si. Então, ele trazendo o horário para a parte da manhã, ele ganha horário no período da noite. E ele fez isso. Ele fez e começou a fazer. E ele entrou em contato comigo, ele fez até uma publicação na internet, agradecendo por essa mudança, agradecendo pela capacidade de agora poder deitar na sua própria cama e descansar a sua cabeça tranquilamente, sem precisar ficar se entorpecendo, digamos assim, de uma televisão, de uma rolada no feed do Instagram ou alguma outra rede social. Então, para ficar claro, por que que eu citei essa história? Como nós estamos falando de pequenos ajustes, às vezes na nossa vida tá tudo certo, às vezes está tudo legal, mas pode ter alguma coisa que está fora de ordem, que está fora do que deveria ser exatamente o seu dia. Então a gente precisa olhar para essas coisas com bastante carinho. Neste caso, eu estou citando um exemplo de uma questão física, né? Uma questão de saúde física. Ele não dorme de noite, não descansa bem. No outro dia, o que acontece? É uma bola de neve, vai ter mais estresse no dia. Isso, digamos que uma pessoa comum descanse o seu sábado, o seu domingo mentalmente. Na hora que começa a segunda-feira, começa o estresse, não descansa direito. Terça-feira vem um pouquinho mais de estresse e assim por diante. Quando chega na sexta-feira, o que ocorre com uma boa parte das pessoas é que elas chegam na sexta-feira, ao invés de tentar descansar, elas vão lá e ainda potencializa mais o seu cansaço através de alguma coisa que ela vai fazer na rua, vai para algum barzinho, vai sair para jantar, vai fazer alguma coisa que ainda vai desgastar mais ainda a energia. Então, esses pequenos ajustes são muito importantes na nossa vida. Nós, como praticantes de meditação, a gente precisa fazer esses pequenos ajustes para a gente poder também ter
o nosso horário sagrado da nossa meditação. A gente precisa levar isso como sagrado. Eu tenho este horário que eu me dedico à meditação. Para quê? Tendo a meditação na nossa vida, nós temos a capacidade de resolver, por exemplo, esse problema que este meu aluno não conseguiria, observar sozinho. Eu tive que alertá-lo, mas praticando meditação, e isso ele é acumulativo, quanto mais você pratica, mais no agora você está, mais você consegue resolver os seus problemas sozinhos, sem precisar do auxílio de ninguém. Porque se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, mas parece que nos falta força de algum jeito, parece que nos falta uma, uma certa compreensão dos fatos de que aquilo realmente pode ser penoso, pode ser doloroso fazer aquela modificação, mas que no futuro vai ser muito bom. E a gente também já sabe isso. A gente já sabe que no caminho as melhores coisas, elas começam somente a brilhar, a aparecer na nossa vida quando a gente passa por um momento muito doloroso, um momento onde a gente fica frente a frente com as nossas fraquezas, a nossa falta de disciplina, a nossa falta de controle com aquilo que nós projetamos no nosso dia a dia. E esses pequenos ajustes é algo de urgência na nossa sociedade hoje. Nós precisamos, começar a fazer isso para que não seguimos no mesmo fluxo que a nossa sociedade está seguindo. Praticantes de meditação precisa ter esse discernimento de olhar para as coisas que não fazem muito sentido e poder fazer com que aquilo faça sentido e se torne uma potencialidade dentro da gente, algo que realmente vai fazer que a nossa saúde esteja em dia, que o nosso descanso mental esteja em dia, que o nosso controle emocional esteja em dia. Então, são várias disciplinas que nós tocamos na nossa vida quando nós assumimos essa, essa posição. Eu topo fazer pequenos ajustes. Eu topo, e não só topo fazer isso, como eu já tenho isso na minha cabeça como óbvio. Eu já tenho isso. Eu citei o caso deste aluno, mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui também falam isso para mim. Tem coisas na minha vida que eu sei o que eu devo fazer, mas também me parece que não tenho forças para resolver. Me parece também que talvez não chegou o tempo daquilo resolver, talvez eu esteja querendo modificar algo que me gera uma ansiedade tremenda, mas talvez eu não esteja preparado ainda. Sim, são várias questões para a gente poder fazer. Mas os pequenos ajustes, eles causam grandes revoluções. Eles podem, um simples fato da gente talvez parar de comer determinados alimentos já pode fazer uma grande diferença na nossa vida. O fato da gente olhar para o nosso celular, olhar lá na nossa configuração, ver o quanto nós utilizamos o nosso aparelho durante o dia, cair na real de quantas horas estamos passando e quantas horas passamos em determinados aplicativos, tomar a consciência desses fatos vai possibilitar a gente fazer esses pequenos ajustes. Então, praticantes de meditação têm que estar sempre dispostos a fazer esses pequenos ajustes. Nós temos que estar com o peito aberto, né, e topar passar pela dor, topar passar pelo desconforto, topar passar por tudo aquilo que a gente não quer, porque sabe que vai dar trabalho, porque sabe que vai ser muito difícil de fazer, mas fazer, ir lá e meter a cara, num bom sentido, e falar assim: tá bom, cansei disso, já sei o que eu devo fazer. Escutei na aula domingo do professor Lucas que a gente precisa ter esses pequenos ajustes, e agora.
Eu, como praticante de meditação, vou me sentar no meu canto sagrado, onde eu fecho os meus olhos, aonde eu me escuto e vou pensar nessas situações. Vou pensar em tudo isso para que eu possa fazer a diferença. Não a diferença fora, a diferença interna, a diferença com você. Quero também deixar claro tudo isso na minha fala, que a nossa mente ela é muito astuta para criar os problemas. Às vezes, citando todas essas coisas, a realidade nossa é, às vezes, um dia muito difícil mesmo. Pessoas que têm filhos, têm que acordar, dar comida para todo mundo, levar esses filhos na escola e já logo na sequência ir trabalhar. E às vezes vem uma pessoa e fala: Nossa, eu preciso cuidar de mim antes de cuidar de todas essas coisas, né? E é difícil você encarar essa realidade. Mas o fato é que nada mais é do que mais uma desculpa da nossa mente para não abrir um espaço para a gente poder fazer essa revolução interna. A gente fica esperando o dia que isso vai acontecer, mas o primeiro passo ele começa quando a gente realmente entende o que precisa ser feito. E para que eu possa finalizar esse raciocínio, eu posso garantir para vocês que, como este aluno fez essa pequena mudança, eu acredito muito que, através das palavras e vocês estarem aqui conectados comigo, que isso toque realmente no coração de vocês e vocês pensem, não só durante a meditação de hoje, o que realmente vocês precisam fazer para ter esses pequenos ajustes o quanto antes, mas também para que vocês sintam no coração que fazer a mudança é a escolha correta. Fazer a mudança é a escolha correta e sempre será. Quando nós permanecemos muito tempo da mesma forma, no mesmo estado que nós nos encontramos, nós começamos a adoecer internamente. Às vezes não é perceptível, porque a gente não sente no corpo, não sente tanto na mente, mas isso vai ganhando tamanho conforme passa o tempo. Então, nessa vida, mudar sempre é a melhor escolha. É óbvio que tem coisas na vida que são maravilhosas e nós precisamos manter porque já faz parte do nosso ser, já faz parte da nossa sabedoria interna, já faz parte do nosso caminhar, já está concretizado, você sabe que faz sentido e que é bom. Sim, essas coisas precisam permanecer até o fim. Mas na maior parte do tempo, tem muitas coisas que são insignificantes e que a gente precisa urgentemente ter essa coragem de fazer esses pequenos ajustes. Então, acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa introdução da nossa aula. Eu vou abrir para vocês agora alguns minutinhos para que vocês possam perguntar alguma coisa, algo que não ficou muito claro. E se alguém também sentir no coração e falar, expor, né, algum tipo de problema que está passando e perguntar para mim o que acha, que deveria fazer, quiser a minha opinião, vocês fiquem à vontade agora para poder estar abrindo o microfone aí, estar se conectando para a gente poder trocar essa ideia. Todo mundo tranquilo, então? Lucas, vocês estão me Oi, ouvindo? Boa sim, noite a todos. boa noite. É, meu nome é Pipa. Eu só queria acrescentar mesmo aí toda essa reflexão, a todas essas falas do Lucas. É, eu venho passando, né, por vários pequenos ajustes. Eu sou uma pessoa que eu me observo demais. Estou aí nessa jornada do autoconhecimento há um tempinho e aí eu sempre vou observando onde que precisa ajustar. E há mais ou menos uns 5 meses atrás, eu fiquei assim, nossa, mas o que que eu faço agora? Já ajustei daqui, já ajustei dali.
e eu não estou tendo o retorno que eu esperava. É como se eu continuasse ali mesmo fazendo ainda alguns ajustes, é, eu sentia que ainda faltava algo, que não, aquilo não era o que precisava ser feito, né? Então, ainda nesse caminho dos ajustes, a gente vai se autodescobrindo mesmo. E aí, eu acabei descobrindo que eu estava muito apenas no campo mental, né? E que eu precisava equilibrar a vida entre o mental e o espiritual. E aí eu fui sentindo, né, intuitivamente, que quando a gente está um pouco mais presente, a gente consegue ouvir um pouco mais a nossa intuição, né? Consegue ouvir a si próprio. E aí eu fui percebendo a necessidade de estar mais presente ainda, né? De estar aqui no corpo também. E aí, intuitivamente, um dos ajustes que veio aqui para mim foi começar a praticar yoga. E aí, não apenas praticar, mas aprender mais profundo e tudo mais. Eu entrei num curso recentemente e aí eu descobri que yoga não é nada disso, né, que a gente vê por aí, é algo muito mais profundo mesmo. E aí eu descobri que eu precisava fazer outros ajustes, né? Então, assim, as aulas são somente finais de semana, mas aí eu precisei incluir isso diariamente na minha rotina. Então, desde então, né? Atualmente eu não trabalho, então tá tranquilo para mim, tá fácil, de eu incluir isso na minha rotina, mas está sendo um desafio muito grande. E dentro desse ajuste que eu já fiz, de incluir, né, a prática da yoga, é, 20 minutinhos é pouco, né? Mas ainda dentro desse pequeno ajuste, a gente vai descobrindo que ainda outros ajustes precisam ser feitos, né? É um pouco desafiador, sim, como você mesmo falou, né, Lucas? Mas no final, né, de de vencer cada ajuste que a gente colocou ali novo na nossa rotina, é muito gratificante. É, é assim, é incrível. Então, a gente tem essa necessidade, né, de fazer esses ajustes, de mudar, nem que seja um pouquinho, né? Porque a vida é mudança o tempo inteiro. E quando a gente não quer, né, não quer mudar, não quer fazer essas pequenas coisas mesmo, né? Aí a gente acaba sofrendo de alguma forma. Então, só acrescentando um pouquinho que os ajustes são extremamente necessários. Legal. Gratidão. Obrigado aí pela partilha, Pipa. Obrigado mesmo, viu? Isso aí é tudo mérito seu. Você topou, né, a mudança, você topou fazer os pequenos ajustes e isso ninguém tira de você. Isso é com certeza mérito seu. A gente tem os professores que passam na nossa vida, que nos ensinam, mas o trabalho interno, ele ocorre quando você está sozinho mesmo, junto com você. E sobre o yoga, né, sobre a meditação, na verdade a meditação, né, a gente costuma falar assim, yoga, né, esse yoga que a gente conhece, que é o yoga do corpo, esse yoga que trabalha o físico, se fosse numa escala, ele estaria aqui, a meditação estaria muito distante, né? E a meditação, na verdade, é o nosso yoga, né? É ali que é o ponto aonde a gente quer chegar. Por isso que as práticas de yoga, né, essas práticas corporais, preparam o nosso corpo, preparam a nossa respiração para que a gente possa meditar. É muito importante para pessoas que sofrem de uma ansiedade, de um descontrole mental, que não conseguem ter um hiperfoco de, por exemplo, entrar numa aula que nem a gente está aqui, concentrar na voz do professor e levar essa concentração até o final sem tentar, colocar nenhum tipo de raciocínio, simplesmente estar ouvindo. Estar ouvindo e não estar, confrontando aquilo, não estar debatendo sobre aquilo, isso é estar em yoga. Então, fazer o yoga, fazer a meditação,
é muito mais a busca de não fazer, e sim estar em yoga. Levar o yoga para todas as áreas da sua vida, para todos os passos, para todas as falas, para qualquer tipo de condução externa com o próximo, eu estou em yoga. Então, isso me faz, na maior parte do tempo, ser aquela pessoa que vai falar menos, que vai fazer muito mais nos bastidores. Quando ninguém tiver, olhando para ela, ela vai estar lá suando o caneco, fazendo as suas práticas, fazendo as suas meditações e, consequentemente, esses pequenos ajustes eles começam a acontecer de uma forma brutal. A gente consegue trocar uma frequência de estar numa frequência, digamos, entre frequência baixa e alta, que também isso é muito relativo, mas vamos falar assim no grosso modo. Estou numa frequência baixa, de repente entro numa frequência alta. Só de você dar esse pulo, esse salto quântico, a vida já começa a se desenrolar, os problemas já começam a ser resolvidos e esses pequenos ajustes eles começam a aparecer naturalmente. Então, muito obrigado, Pipa, por você ter colocado a sua fala. Muitas bênçãos aí para os seus pequenos ajustes, muita coragem, muita força e que você continue, trabalhando isso, porque o que vale mais a pena nessa vida, com certeza, é topar esses desafios, topar isso e meter a cara, sofrer com isso, mas depois colher os bons frutos no futuro. Legal, pessoal. Então, a gente vai passar para a nossa meditação. Nesse momento agora eu peço gentilmente que vocês possam desligar a luz, se for possível, desligar a luz da onde vocês estão e começar a se ajeitar. Eu também vou apagar aqui e a gente já vai começar a fazer a nossa meditação. Eu também vou ficar no escurinho aqui com vocês hoje. Deixa eu apagar aqui. Dá para ver. Beleza. Então aí, se vocês estiverem com algum aparelho conectado, já comecem já a colocar no silencioso, que algo que possa interromper a gente nesse momento, que vocês possam agora estar atentos a isso para também não serem interrompidos. Na meditação, nós, quando estamos praticando, somos iniciantes. Às vezes a gente cai na ideia de vou fazer 10 minutos de meditação e vou colocar um despertador para me alertar que passou 10 minutos, como se fosse um dever que você está cumprindo, mas não. Quando a gente senta para fazer a meditação e estamos realmente conectados com isso, se você vai fazer a meditação e tem filhos, dá o filho para alguém e pega depois, né? Se você tem uma comida fazendo no fogo, você não vai meditar e esperar a comida ficar pronta. Faz a comida primeiro, depois faz a meditação. Então, que a gente também encontre essa sagacidade quando a gente for fazer a nossa prática, estar atento a esses detalhes para que a gente não seja interrompido, né? E não perca a frequência que a gente está disposto a estar se entregando naquele momento, a estar se conectando naquele momento. Então, vamos lá, pessoal. Neste começo, né, a gente sempre busca por duas coisas. A primeira coisa, né, a gente fecha os olhos e começa a perceber se a forma como a gente está sentado, ela está confortável. Nesse primeiro momento, a gente busca o quê? O conforto. Nós precisamos sentar de uma maneira que a nossa coluna fique ereta, o nosso peito fique aberto e que a gente possa se perguntar, eu estou confortável dessa forma? Se a resposta for sim, você mantém e saiba que você vai passar os próximos 30 minutos assim. Se você encontra alguma dificuldade em receber esse sim, não sei se eu estou confortável, então ajusta. Ajusta, senta de uma outra forma, cruza a perna de uma outra forma, apoia a sua coluna na parede ou na cadeira, na poltrona, seja lá onde for, mas busca esse conforto. Então, a primeira parte é o conforto. A segunda parte para a gente iniciar
uma boa meditação é a gente conectar com a nossa respiração. A partir desse momento, não tem nada mais a você fazer a não ser estar prestando atenção na sua respiração. E esse prestar atenção na respiração significa o quê? Eu presto atenção como ela entra e como ela sai. Eu presto atenção no caminho que ela faz, desde a porta do nosso nariz até aonde esse oxigênio vai. E eu também percebo, né, esse oxigênio saindo. Outra coisa que eu percebo respirando o movimento do meu corpo. Eu percebo o meu corpo se expandindo e também se contraindo. Perceba quantas coisas você consegue dar atenção quando você está respirando. Quanto mais você conseguir se conectar com essas coisas, mais fácil vai ficar a meditação, mais você vai conseguir se aprofundar. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Nós temos o conforto agora e temos a atenção plena na respiração. Nada mais é importante aqui. Se caso venha algum pensamento durante a nossa meditação, o que que você vai fazer? Você vai voltar a sua atenção para a respiração e vai perceber que automaticamente esse pensamento ele vai desaparecer. A meditação tem como ferramenta base a respiração. Tudo acontece através dela. Então vamos utilizar ela de uma maneira especial hoje. Vamos utilizar ela de forma que a gente se entregue a ela. É ela somente que ocorre neste dia de hoje. Então começa a levar a sua atenção lá para os seus pés. Sente seus pés, sente onde eles estão apoiados. Se for possível, mexa seus dedos, conecte com esse pé. Leva a sua atenção agora lá para o seu bumbum, lá para os isquios. Perceba aonde eles estão apoiados. Perceba o peso que seu corpo exerce onde você está sentado. Perceba seu peso. Só perceba. Não é para racionalizar nada. É só percepção. Respira calmamente. A gente vai dar atenção agora ali para o nosso umbigo, ali para nossa barriga. E eu quero que nesse momento vocês potencializem a respiração de vocês, que vocês se concentrem em expandir a quantidade de oxigênio que cabe dentro de você. Mas que isso não seja de uma forma difícil. Quando você inspira profundamente, que não seja duro de chegar até esse máximo. Se tiver sendo assim, tá errado. Inspira de uma forma que você enche bem o seu peito, enche toda essa capacidade de forma lenta, calma. E quando você solta, você faz o mesmo. Perceba o movimento do seu corpo, desde a barriga, e sobe mais um pouco. Leva a atenção de vocês agora para o coração. Perceba o coração de vocês batendo. Se conecta com esse tambor infinito que mora dentro de você. Essa vida que pulsa e pulsa até o último dia da sua vida, desta vida. Se conecte com essa força que mora dentro de você, que funciona sem você saber como ela faz, mas que ela acontece. Perceba que quando você se conecta com os batimentos cardíacos, esses batimentos eles se expandem e torna um corpo inteiro pulsante. Pulsa nas mãos, pulsa nos pés, pulsa em todo o seu redor.
Perceba esse pulso que ocorre. Sai do coração e pega todo o seu ser. Leva a atenção agora para os ombros. Essa que é uma região onde acumulamos muita tensão. Normalmente, as tensões mais difíceis de conseguir sanar são nessas áreas. Então, relaxa os seus ombros, abre seu peito, sempre peito aberto, para tudo. Sempre estou com o peito aberto, pronto para qualquer coisa. Relaxa, respira. Leva a atenção de vocês agora lá para as mãos. Perceba onde elas estão apoiadas. Perceba se essas mãos possuem alguma temperatura, se estão quentes ou frias. Perceba se elas estão secas ou úmidas. Simplesmente perceba. Vamos subindo um pouquinho, leva sua atenção lá para a boca. A boca, assim como os nossos ombros, são as duas áreas do corpo onde se acumulam as maiores tensões. Relaxa o seu maxilar. Os dentes, eles não se tocam. A sua língua descansa tranquilamente na boca. Relaxa seu maxilar. Tira toda a tensão. Continua respirando. Leva sua atenção agora ali para o nariz. Você já vem dando atenção desde o começo, mas agora amplia essa percepção. Veja se você consegue sentir algum cheiro do seu ambiente, algum cheiro próprio. Pode ser do sabonete, do desodorante, do perfume. Veja se você sente algum cheiro em comum, um cheiro que você consegue identificar ao seu redor. Leva a atenção agora para os ouvidos. Perceba se você está conectado com o seu redor, os barulhos internos, os barulhos externos. Continua conectado com a minha voz. Escuta também a sua respiração. Respira, perceba a sua respiração através do seu ouvido. Amplia a sua percepção de escutar. Leva agora a atenção de vocês para os olhos. Este mundo escuro, este vazio, que nós, como praticantes de meditação, não tenhamos medo de estar de olhos fechados, de estar no vazio. Que nós possamos aprender cada dia que, através disso, eu posso me curar. Através desse nada, dessa escuridão, desse contato profundo com o meu ser e com a minha mente, eu posso fazer os pequenos ajustes. Adotem este hábito. Adotem e faça com que isso seja sagrado todos os dias da vida de vocês, até o último dia delas. Leva atenção agora lá para o topo da cabeça. Esse que é o nosso canal de inteligência, nosso canal de intuição, nosso canal que nos traz toda a energia necessária do alto, que nos preenche, nos recarrega e nos fornece toda a sabedoria necessária para poder fazer o que a gente bem entende. Que a gente possa estar aberto para poder fluir energias positivas, energias do amor, energias de alegria, energias de proteção, para que nossos passos sejam sempre guardados e seguros. Abre sua percepção para isso, deixa que essa energia flua durante esses próximos minutos em silêncio total
e se reabasteça de si mesmo. Lembrando, caso venha algum pensamento, retorna sua atenção imediatamente para a respiração. Sinta todo o seu ser, sinta todas as coisas que ocorrem através da sua respiração. Se conecte apenas com o inspirar e o expirar. Caso você note a sua mente quieta, silenciosamente observe essa mente quieta.
Respire devagar. Respire profundo. Una toda essa condição. Eu respiro lento e profundo. Observe o ar entrando. Observe o ar saindo. Observe o seu pulso interno do coração. Preste atenção na respiração e no bater do seu coração.
Muito bem. Permaneça com seus olhos fechados. A concentração ainda na respiração. Porém, a gente agora vai voltar para o momento presente. Vamos para agora. Acorde seus pés lentamente, movimentos tranquilos, sem força, somente sentir. Seja gentil com você mesmo. Acorde as suas mãos, acorde os seus dedos das mãos. Movimenta a sua boca, movimenta a sua língua, acorda a sua boca. E estando com a atenção no presente, nós unimos as nossas mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra, para que a gente possa encerrar das duas formas que sempre fazemos. A primeira delas em formato de agradecimento por mais essa semana que está se encerrando e mais uma que está começando. Agradecer pela saúde, agradecer por nós estarmos neste momento juntos, conectados, aprendendo e praticando meditação. Já estamos muito à frente das pessoas só de termos esse compromisso, termos essa sabedoria. Também podemos, neste momento, ó, fazer as nossas preces, as nossas orações, de forma que a gente possa abençoar essa próxima semana para que nós realizemos os pequenos ajustes, que nós possamos receber essa força para poder fazer esse movimento interno, das mudanças internas e também das mudanças externas, que nós possamos ter coragem e muita sabedoria. Tudo já está dentro da gente. Basta nós nos dedicarmos a sentar, fechar os olhos e somente respirar. Que a nossa semana esteja protegida e amparada e que caso venha algum problema, alguma dificuldade, que nós tenhamos a força necessária, a energia necessária para poder resolver com bom agrado, com bom intuito e como um guerreiro na postura de alguém que não foge do perigo, não foge do mal. A vida também pode oferecer. Que a gente possa ter uma noite abençoada, reparadora, que todas as energias fluam no nosso corpo, na nossa mente, que as intuições possam brotar na nossa mente com as respostas corretas para poder fazer todos esses pequenos ajustes. Agradeço a vida de cada um de vocês, a confiança de estar aqui junto a mim, neste trabalho que é incrível, de estar conduzindo essa maravilha que ocorre na minha vida há tantos anos e que agora eu tenho a capacidade de estar passando adiante. Muito obrigado a todos. Namastê. Pessoal, nós temos ainda alguns minutinhos aqui. Caso alguém queira compartilhar algo, trocar uma ideia ou somente dar boa noite, fiquem à vontade. Eu vou estar por aqui. Boa noite a todos e até o próximo domingo. Valeu, Pipa. Seja bem-vinda. Namastê, boa noite, uma semana abençoada para todos. Gratidão, Lucas. Valeu, Roberta. Boa noite. Irmão, Boa obrigado noite. pela aula aí, abençoada. Obrigado a todo mundo. Desculpa. Valeu, gente. Obrigado. Sensacional. Tamo junto, Kaique. Valeu. Valeu. Boa noite a todos. Muito obrigada. Valeu, Eliana. Boa noite. Seja sempre bem-vinda. E é isso.
Tchau para vocês. Até domingo que vem.